Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a analisarmos a palavra de Deus, a meditar na palavra. E eu quero chamar a vossa atenção para a própria palavra. O que está escrito acerca da palavra? Qual é o objetivo da palavra de Deus em nossa vida? Existe uma passagem no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. É uma passagem que tem uma grande importância para a compreensão da identidade ou a utilidade da Bíblia como sendo a própria palavra de Deus. Está escrito assim, amados: toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando perante Tua presença, pedindo, Senhor, uma unção, um revestimento do Teu ser, do Teu poder, da Tua glória, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, nós vemos aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 17, fazendo menção acerca da Escritura. Aqui traz menção dizendo que toda a Escritura, ela tem uma inspiração divina, ela é divinamente inspirada por Deus por meio do seu Espírito Santo. Qual é o objetivo dessa inspiração? O objetivo é porque ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para trazer correção em nossa vida, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo da Escritura é tornar o homem perfeito, levar o homem à perfeição. Pois o homem sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, ele vive na imperfeição. Somos imperfeitos, somos passíveis a erro, mas a Escritura, ela veio para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, a fim de que possamos ser perfeitos e também perfeitamente instruídos para a boa obra, ou seja, para uma obra de Deus. Nós vemos nessa passagem onde eu li aqui, amado, que é usado nesse trecho é que como se deve ser do conhecimento de todo. Aqui tem a passagem onde está escrito ou ser, ou seja, a palavra diz que é inspirada. É usado para a letra é usado para identificar, para caracterizar ou descrever algo. De acordo com a passagem bíblica, a Escritura, ela tem a inspiração divina. Foi Deus que inspirou a palavra conforme a tradução grega. Significa que Deus é o autor da palavra, significa que houve um sopro de Deus. Isso significa que o autor da Bíblia, ele é o próprio Deus, quem soprou, ou seja, inspirou, quem a produziu assim, sendo a Bíblia, é a palavra de Deus.
Todos nós sabemos, amados, que o Verbo de Deus é Cristo, que no início Cristo era a própria palavra de Deus, ele continua sendo a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, ele é o Verbo que se transformou carne e que trouxe a este mundo a graça de Deus. Vemos aqui nesse texto onde nos diz que a Bíblia ela tem a utilidade de nos ensinar, ele é útil. Aqui tem enumerado 4 motivos de maneira mais clara, ou seja, da maneira mais analítica. Ela nos diz que a Bíblia é útil para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça. Assim, é uma vez que o título da própria palavra de Deus, que já temos alguma coisa que nos mostra o que esta palavra é. A primeira dela refere-se à identificação do sopro, ou seja, a palavra soprada por Deus em relação à Bíblia. Enquanto que a segunda é a utilidade desta palavra como ensinamento, ou seja, redarguir, corrigir, a correção, a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não é para qualquer coisa não, amado, é para toda a boa obra. Deus quer que nós venhamos produzir boas obras. Deus espera que os cristãos estejam produzindo bons frutos, ou seja, fazendo excelente trabalho na sua obra. Contudo, essas não são as únicas coisas que expressa que é a palavra de Deus. Vamos considerar algumas coisas a quais nos ajudarão a melhor compreender, ou seja, a apreciar melhor o valor desta utilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é que Deus tem engrandecido, que Deus seja engrandecido em nossa vida. Eu creio que não haveria melhor maneira para iniciarmos uma análise, ou seja, um estudo, do que ouvir a opinião do próprio Deus em relação à sua palavra. Para ver esta opinião, nós precisamos analisar a tua própria palavra, ou seja, o que a palavra diz acerca disso. Vamos analisar a passagem do livro de Salmo 138, versículo 2, onde existe uma referência, pois está escrito assim: engrandeceste, referindo-se a Deus, a tua palavra acima de todo nome. Eu já vos disse que a palavra é Jesus, e sendo a palavra Jesus, então Deus engrandeceu a quem? A Cristo, acima de tudo, para que ele exerça o poder e o domínio sobre todas as coisas. De acordo com esta passagem do livro de Salmo 138, versículo 2, Deus tem engrandecido a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele deu toda a autoridade a Cristo, onde Cristo diz: toda autoridade me foi dado, nos céus e na terra. Todo o domínio pertence a Deus, mas Ele deu a Cristo, o teu primogênito. Precisamos ter em mente que não existe nada maior do que Deus. Não existe nada maior do que Deus, amado. Mas Ele elevou a Jesus acima de todas as coisas, permanecendo Ele, o Senhor nosso Deus, como o maior de tudo. Mas Jesus está acima de todas as outras coisas, o qual é representado
pelo próprio nome do Senhor nosso Deus. É por isso que Jesus diz que aquele que conhece a Ele, conhece ao Pai, e aquele que conhece, ninguém pode conhecer ao Pai se não for pelo próprio mérito de conhecer o Filho. Jesus diz, aquele que me conhece a mim, conhece ao Pai. Podemos facilmente entender, amados, que Deus quer nos dizer que Ele engrandece a sua palavra acima de tudo, sendo a sua palavra o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Então Deus engrandeceu este verbo acima de tudo. Se quisermos então uma avaliação correta do valor da palavra de Deus, precisamos abrir a nossa mente para compreender. Precisamos de Deus, precisamos que Deus nos ensine para podermos avaliar que Deus dá um grande valor às Escrituras. Para Ele não há nada mais valioso do que a sua palavra. A palavra de Deus, Ele nos alimenta, Ele nos dá vida. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Tendo visto o alto valor que Deus tem dado à sua palavra, precisamos, amados irmãos, então examinar a Escritura para prosseguir adiante. Vamos ver agora, amado, alguma outra passagem ou outra partícula da palavra, começando no livro do Novo Testamento, no livro de Mateus, onde o próprio Jesus disse, Mateus 4, versículo 4, o próprio Jesus falando conosco, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veja bem, isso, Jesus falando que nós precisamos de quê? Da própria palavra. Nós não precisamos viver só de pão. O pão é alimento para o nosso físico, mas existe o alimento espiritual que é a palavra de Deus, que é o maná dos céus. A palavra que nos transforma, que nos vivifica, que traz fé ao nosso coração. Muitas pessoas pensam que pão é alimento consistente. Em geral, amado, é a única coisa que eles precisam para viver, embora seja verdade que o alimento material é necessário para a sobrevivência, para satisfazer a fome física. Contudo, conforme o próprio Jesus disse, há algo mais que é necessário para a nossa vida do que simplesmente matarmos a nossa fome, comer pão para a nossa subsistência, ou seja, para a nossa sobrevivência. O que é então? A resposta é dada no mesmo versículo, onde ele está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Deus liberando-nos a sua palavra. É Deus nos dando uma palavra que traz vida aos nossos corações. De acordo, portanto, com esta passagem, para que nós venhamos ter vida abundante, para a nossa própria sobrevivência, cada um de nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, que você e eu precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos analisar o que o apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 2. Apóstolo Pedro ele nos ensina da seguinte maneira: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional da palavra não falsificado, para que por ele vades crescendo. Veja bem, amados,
Uma criança precisa de um alimento líquido, de um leite. E nós, quando começamos a nos alimentar da palavra, esta palavra, ela flui dentro do nosso interior como um líquido, como leite, nos alimentando, dando-nos vida. Os recém-nascidos não podem viver sem leite. Eles despertam de seus sonos e choram quando querem leite. Da mesma forma, amado, como o recém-nascido não pode ficar sem leite, assim também em nossa vida, amados. Não podemos ficar sem um alimento espiritual, sem o leite da palavra de Deus. Nós não temos que decidir se precisamos ou não da palavra de Deus. Isto é fato, precisamos dele, precisamos dessa palavra, pois Deus libera a sua palavra para cada um de nós. Cabe a nós usarmos essa palavra, assim como o fato que necessitamos de alimento material para vivermos, assim também é fato, uma realidade inalterada que, se queremos realmente viver uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual constante, então necessitamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem autoridade, ele é a própria verdade. Após, amados, analisarmos que a palavra de Deus é bastante necessário para a nossa vida, assim como o leite é para o recém-nascido, precisamos agora prosseguir adiante. Precisamos agora alimentar a nossa alma, meditando desta palavra, para mais compreendermos. Precisamos também buscar a sabedoria divina, para que possamos, amados irmãos, assim, estar recebendo aquilo que está escrito na palavra. O que lemos a seguir acontece durante o nosso desenvolvimento, amados, pois nós precisamos do leite espiritual, um maná que está escondido. O maná escondido, Jesus disse: aquele que vencer, eu vos darei que se alimente do maná escondido. Então, amado, precisamos ter a convicção de que nós, amado, precisamos da verdade. Quando Jesus foi interrogado pelo Pilato, no interrogatório, Pilato, ele fez algumas perguntas que provavelmente muitos já fizeram. E essa pergunta foi feita em resposta após Jesus afirmar que vem ao mundo para dar testemunho da verdade. Então Pilato pergunta para ele, disse-lhe Pilato: o que é a verdade? João 18, verso 38. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Eu posso, muitas vezes, usar, amados irmãos, de algum argumento que muitas vezes venha parecer bom, mas a palavra de Deus, ele deve ser o único alimento para a nossa alma, ele deve ser um único manual de instrução para a nossa mente e para o nosso conhecimento. Embora nós lemos muitos livros inclusive de autoajuda, mas jamais devemos descartar a palavra de Deus,
Vemos que Pilato interroga Cristo e pergunta o que é verdade. A pergunta de Pilato não é absolutamente incomum. Muitas pessoas, amados, de fato muitos de nós, talvez já tenha feito esta pergunta, já tenha muitas vezes até questionado em algum momento da nossa vida. É importante, contudo, amado, encontrar a resposta a esta pergunta. E a resposta é dada no livro de João, capítulo 17, lá Jesus Cristo, um pouco antes de ser preso, ele orou a Deus e disse: dê-lhe a tua palavra, santifica-o na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Veja bem, amados, quando Jesus faz a oração sacerdotal, quando ele ora pelos seus discípulos, ele diz para o Pai: Pai, guarde-o na verdade. Eu lhe ensinei a tua palavra, eu dei-lhe a tua palavra, santifique-o na verdade, e a tua palavra, Pai, é a verdade. Veja que resposta. Pilato, ele queria saber o que era a verdade. Jesus já havia orado pelos discípulos, dizendo que a palavra é a verdade. A resposta é simples, é direta. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é verdadeira, é a verdade sobre a qual devemos apoiar a nossa vida, sem medo algum, amados, de sermos decepcionados. O Senhor Jesus, ele nos deu a sua palavra. Ele diz: em meu nome vocês farão a mesma obra que eu faço, e fará maior ainda. Ele disse ainda: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião e todos os poderes do mal. Ele diz: se vocês tão somente obedecerem a minha voz, eis que eu te dou autoridade de usar o meu nome, diz ele. Em meu nome vocês agora irão expulsar demônios, vão falar em novas línguas, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e os irão curar. É Jesus nos dando a autoridade a usar a sua palavra, a usar o seu nome. E esta palavra que fala de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Jesus afirmando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. E fala também de coisas maravilhosas que ele realizou por nós. A Escritura, ele fala sobre aquilo que Jesus realizou para o nosso benefício. A Escritura, sendo a palavra de Deus, que diz que se confessarmos que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Romanos 10, versículo 9. Não há mais uma palavra, simplesmente uma palavra religiosa, amado. Não é uma palavra religiosa simplesmente. Ela é a verdade. Se acreditarmos, certamente será que seremos salvos. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele será salvo. Veja bem que fala no tempo futuro, que irá acontecer. Não está dizendo que simplesmente você acreditar, você já está salvo. Porque muitos acreditam, mas acabam afastando da presença de Deus. Então aqui está no futuro dizendo que será salvo. Mas se não acreditares, não será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, ele continua falando isso. A verdade é assim, amado. Essa é a verdade. Tu não podes alterá-los. Você não pode mudá-lo. Milhares de ideias, milhares de pensadores, milhares de filósofos, milhares de religião, milhares de templos foram criados usando a palavra. Mas
a palavra não muda. A palavra, ela permanece. Criaram-se vários dogmas, mas a palavra, ela continua intocável, sendo verdade. A nosso redor, amado, existe muitas doutrinas criadas por nossa própria mente, por nossa própria imaginação. Muitas vezes não analisamos a verdade, que é a palavra de Deus. Existem pessoas que não conhecem, não têm uma base bíblica e acabam criando doutrina de homens. Que precisa, amados irmãos, é que nós venhamos analisar a verdade. Existe vida na palavra de Deus. Existe poder. Existe meio de alcançarmos a salvação, de termos um novo nascimento. Precisamos conhecer o caminho da vida. Precisamos, amados irmãos, conhecer aquilo que a Bíblia ensina sobre vida, sobre nascimento e sobre a morte. Muitas pessoas já estão mortas espiritualmente porque não conhecem a palavra de Deus. O homem necessita, amados irmãos, ele necessita atualizar a sua mente, o seu próprio conhecimento. Muitas pessoas estão vivendo uma filosofia, uma teoria de vida, tentam adaptar a palavra de Deus, tentam mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não há como ser mudado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é a própria verdade. Não há outra verdade. Não há como mudar a verdade, pois a verdade, ele permanece eterno. A verdade, amados, que nós precisamos alimentar a nossa alma hoje, amanhã, e enquanto vivermos aqui, amado, quantas vezes for necessário, precisamos voltar à Escritura Sagrada, analisar com espírito crítico, sim, mas que a palavra de Deus, ela é a verdade, isso eu tenho plena convicção, pois ela não muda. Ainda que você analise milhares de vezes, ela permanece eterna, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo, a Bíblia diz, de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Nós só aceitamos a Cristo, só passamos a ser filho de Deus, se permitirmos que a palavra de Deus venha nos gerar novamente, gerar pela palavra, que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ele tem poder. Também está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Agora, esta é a palavra pela qual o Evangelho foi pregado a vós, porque ela permanece, amado, ela permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, ela não necessita de atualização ou de transformação, não. Ela necessita que nós venhamos pedir que ela transforme a nossa vida. O Deus que registrou esta palavra há anos, milhares de anos atrás, é o mesmo Deus. Ainda hoje, ele opera milagre. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva
e todos os dons perfeitos vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O que isso significa? Que a palavra de Deus não muda, ele permanece eterno. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, diz o salmista. O salmista interroga Deus dizendo: como o mancebo pode purificar o seu caminho? Observando a sua palavra, observando a minha palavra, diz o Espírito Santo. Então o salmista diz: atei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Às vezes, amados, alguns minutos são suficientes para mudarmos de ideia, mas a palavra de Deus não tem sombra de variação, ela não muda, ela permanece. As mudanças são frequentes nos homens, mas com Deus não há variação, nem mesmo uma pequena sombra de mudança. A palavra de Deus, sendo verdade, é apoiada por um Deus que não muda, e certamente é o mais seguro alicerce para a nossa vida. É a única coisa sobre a qual podemos inclinar sem medo, entregar sem medo o nosso caminho, a direção da nossa vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem o poder de penetrar dentro de nós, de discernir os nossos pensamentos, de dividir a nossa alma do nosso espírito, as juntas e as medulas, sem nos causar um ferimento. É uma característica que define a verdade e a pureza. A palavra de Deus é puro, e se assim como está a pureza. Para ver que, amados irmãos, existe uma esperança para aqueles que confiam nesta palavra. Pois no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus, e no princípio ele era o próprio Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo aconteceu por meio da palavra. A palavra do Senhor, ela permanece, amado. Palavra pura, como prata refinado em fornalha de barro, purificado 7 vezes. Salmo 12, versículo 6. O Salmo 119, versículo 140. A tua palavra é muito pura, diz o salmista. Portanto, o teu servo ama a tua palavra. Salmista escrevendo. A palavra de Deus não contém impureza. Não se trata de uma palavra que tenha que se desculpar. Se Deus liberou uma palavra em tua vida, se Deus disse que você vai ser vencedor, acredite. Se Deus fez uma promessa para você, se Deus diz que você é cabeça e não cauda, então esta palavra, ela não está errada. Você precisa simplesmente acreditar. Ela não há como mudar. Não há como Deus voltar atrás depois de liberar uma palavra em tua vida. Se Deus te chamou para ser um vencedor, Ele diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se você simplesmente acreditar nisso. Não, ainda que você não acredite, amado, ainda que você não acredite, mas se Deus liberou uma promessa em tua vida, Ele vai colocar anzol no teu nariz e vai trazer você próximo à sua palavra, pois Ele não muda. Você e eu somos sujeitos à mudança, mas Deus, Ele é um Deus puro. Por isso que nós amamos, amados irmãos, nós que somos servos de Deus, amamos a esse Deus, porque Deus, Ele é a fonte da paz, da alegria. Deus, Ele está confirmando a sua palavra. Não existe algo que venha
mudar a palavra de Deus. Existem muitos profetas profetizando mentira, mas sem conhecer a verdade. Sem conhecer a verdade, amado. Mas aquele que conhece a palavra, aquele que conhece a verdade, faz igual o salmista, dizendo: regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Salmo 119, versículo 14. Devemos nos regozijar ao conhecermos a verdade contido nas Escrituras Sagradas. Muitas pessoas tentam encontrar alegria ou regozijo por meio de acúmulo de dinheiro, de riqueza. Contudo, como vimos que cada um de nós, amado, você e eu, não pode viver apenas de pão, não pode viver apenas de dinheiro, não pode comprar a felicidade com dinheiro, não pode comprar o ingrediente que dá a verdadeira vida e alegria. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Amados irmãos, que eu posso vos dizer hoje, a palavra de Deus é Deus falando conosco. Além de todas as coisas que analisamos, amados irmãos, até agora, Ele também traz grande alegria. De fato, traz tanto regozijo como aquele de quem acha grande tesouro. Você não precisa ganhar na loteria, não precisa acumular riqueza, não precisa, amado irmão, você precisa aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, Ele é suficiente, é autossuficiente para fazer acontecer um milagre na sua vida. Você precisa apenas crer, acreditar e ir e tomar posse na palavra de Deus. Você precisa também estudá-lo, escutá-lo, pois esta palavra de Deus, amado, Ele é Espírito, a essência do Espírito de Deus. Amados e diletos irmãos, a palavra de Deus, segundo o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Também o apóstolo Pedro escreveu, a qual diz assim, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a luz que alumia em lugar escuro. Onde a palavra de Deus chega, Ele dissipa trevas, Ele traz-nos a luz para a nossa existência, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Quem é a estrela da alva? A estrela da alva é Cristo Jesus. Precisamos, então, nos entregarmos o nosso caminho para Cristo Jesus, para andar em um caminho cheio de luz. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Nós, amados, precisamos viver esta vida que vem da parte de Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus, amados irmãos, que eu trago nesse dia de hoje. Que Deus, Ele venha trazer luz ao teu coração. Deus é luz e nele não há treva nenhum. Deus é luz e Ele estando em nossa vida, a nossa vida será cheia de luz. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda a paz em vossos corações, que Deus ilumine o vosso caminho, que Deus vos encha da sua graça, que Deus faça transbordar a graça em vossos corações. Amados e diletos irmãos, que Deus permaneça em cada vida, em cada lar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.